Saudações aos amigos e colegas simpatizantes do tema Ufologia da nossa Paraíba. Quero deixar meus sinceros votos de sucesso e longevidade ao programa Ufologia Brasil, que completa um ano, disponibilizado na web rádio Jampa Mil Graus. Quero parabenizar ao querido Rio do Campos, diretor-presidente da web rádio Jampa Mil Graus e do canal Ufologia Brasil por esse espaço. Um grande abraço ao amigo Claudionor Mendes, meu querido Mendes, que creio que em 2008 me convidou para participar de uma reunião quando a CPBU era física, e ali contribuiu com muitos palestrantes, com muitos visitantes, muitas palestras, muito conteúdo interessante e rico. Gratidão e sucesso a todos que contribuem para o sucesso e para o acontecer desse programa. Olá, meu nome é Fábia, moro em Minas Gerais, mas sou paraibana. Venho parabenizar o programa Ufologia Brasil, onde estão os ufólogos Claudionor Mendes, Martinho Barbosa e Rio do Campos. Um programa com a ufologia séria e que mostra que a verdade está lá fora. Parabéns pelo primeiro ano do programa. Vida longa e próspera para todos. Segue agora a segunda parte do relato de Rafael Rodrigues. Na sexta-feira da mesma semana, eu viajei para Garanhuns, para a cidade de Angelim, que fica ao lado da cidade de Garanhuns, onde meus sogros moram, seu Antônio e Dona Ju. Falei com eles que tinham pedido a filha em casamento, tudinho, aquela velha história, bênção e casamento, coisa séria. E a gente voltou para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, já na segunda-feira, a gente passou o fim de semana lá. Na segunda-feira a gente enfrentou um carro particular, a gente veio, né? Por conta do trabalho da minha esposa. Ao chegar na cidade, minha mãe ligou e falou: Rafa, você já chegou? Eu digo: já. Se você tem como vir aqui no sítio, aconteceu uma coisa muito esquisita aqui. Eu disse: o que foi? Aí eu já lembrei do meu caso. Eu disse: o que foi, mãe? Aí a mãe disse assim: meu filho, depois daquele dia tá acontecendo muita coisa estranha aqui no sítio. Os cachorros não param quietos. E eu perdi 4 patos. 4 patos. 3 patas e um pato. A minha mãe tinha um pato lá, um pato selvagem, que ela estava criando desde criancinha. Ela pegou na barragem lá próximo, quando ele era um patinho, um filhote. Ela criou com todo carinho, ele era enorme, era um pato lindo. As vizinhas que tinham as patinhas dela lá, elas levavam lá pro sítio da minha mãe, né, para colocar ele junto com ele, para poder pegar a raça, né, que ele era muito lindo, ele é invejado mesmo, aquele pato que a minha mãe tinha. Ele era enorme, era um pato e tanto, era enorme ele, muito lindo mesmo. Minha mãe perdeu 3 patos e as 3 patinhas e o pato selvagem numa só noite. Faleceu um grande amigo dela de infância, por nome de José, no vilarejozinho chamado Intã, que fica próximo do sítio, né, também fica próximo de Afogados. Aí ela foi com os vizinhos também, que era todo mundo conhecido lá no sítio, todo mundo é conhecido, eles foram tudo iam lá pro enterro. Ela disse que eram em 6 horas. Quando eles voltaram, era por volta aí das 10h30, 11 horas. Ela chegou, normal, tava tudo ok, os cachorros estavam na frente de casa, né, tava ali na frente de casa. Ela não notou nada estranho. No outro dia de manhã acordou, fez café, tomou, foi lá, soltou os animais, as galinhas para comerem, para ciscarem ali na frente de casa, né. Quando ela fez isso, né, ela não deu falta das patas. Aí ela olhou para lá, olhou para cá, aí foi aí que ela começou a sentir falta. Ué, cadê as patinhas? Aí começou ela, meu sobrinho e minha tia procurar os animais. Ela foi até no chiqueirinho, chiqueiro, eu não sei aí no sul, né, nas regiões aí como é que chamam, aí chamam galinheiro, né, aqui a gente chama chiqueiro de galinha. Chiqueiro porque um galinheiro ele é pequenininho, né, aqui chama chiqueiro porque ele é um pedaço maior, bem maior, parece um curral, né, só que é tipo uma fortaleza, a tela cercando, embaixo, aonde a tela termina no chão, a gente puxa mais ali 1 metro, cava um buraco no chão, puxa mais 1 metro de tela, coloca arame farpado e cobre com pedra e terra, que é para as raposas não cavucar. Em cima, a gente lacra os gaviões e os carcarás, que é o gavião aqui no sertão, eles não pegaram os pintinhos e os bichos mais novinhos que tem dentro do chiqueiro das galinhas. Minha mãe foi até o local e encontrou sim as patinhas dela lá. O incrível é isso aqui, ó. Tinha uma pata
morta do lado da tela, só que pro lado de dentro. A outra parte estava morta, encostada na tela, só que pro lado de fora do chiqueirinho. A terceira pata já estava morta a alguma distância, com poucos metros dessas duas. E o pato velho, o pato selvagem, já estava morto, já no pé bem no pezinho da cerca, que vai pro terreno do vizinho, onde tem um capim seco alto, não tem um capim bem alto lá seco. O incrível é que todos tinham o mesmo ferimento, galera, o mesmo ferimento, buraco no peito e sem uma única gota de sangue, entendeu? Era um buraco bem feito, assim, rasgado, né, no sentido de rasgado. Nenhum animal selvagem faria aquilo. Não havia rastros no local. O que nós temos aqui de animais que poderia provavelmente fazer isso seria um caçaco, né, que é tipo um gambazinho daqui, um caçaco. Mas ele jamais atacaria os animais adultos assim. E se atacasse, os cachorros sentiriam ele cheira mal. O cachorro de si, ele já é preparado contra esses animais. Ele sente o cheiro de longe e já vai pra cima e coloca pra correr. Então ele por si ter sido um caçaco, e ele iria entrar por onde? Se a tela é aquela telinha bem fechada, pra entrar ele teria ou que rasgar a tela, ou que ir por baixo, ou que ir por cima. Mas ela estava totalmente inteira, não tinha cavucamento embaixo, nem tinha rasgo em cima da tela. Alguma coisa conseguiu tirar as patas de dentro, matou uma dentro do curral, a outra do lado dela, deixou uma do lado, uma do outro e a tela no meio. Ou seja, matou as duas de um lado do outro, matou a outra que estava fora do curral, certo? Matou ela a alguma distância e arrastou o pato selvagem para perto da cerca do vizinho e matou ele lá. O incrível, não havia sinais de luta, ou seja, como se os animais tivessem sido encantados, enfeitiçados, sei lá. Não havia sinais de luta para um pato selvagem do tamanho do pato que a minha mãe tinha. Ele era um pato que ele não era muito dócil, era bem bravo mesmo. Ele só era dócil com a minha mãe, mas ele era muito bravo mesmo. Você desse as costas para ele, ele abria as asas e tipo, vinha pra cima, igual um ganso, né? Ele vinha pra cima de você mesmo. Mas ele tava com um buraco no peito, sem uma única gota de sangue. Aí eu fui lá, veja só, foi sexta-feira que eu viajei, passou sexta, sábado, domingo. Segunda-feira à tarde foi que eu fui lá. Já devia estar fedendo, devia estar podre, né? Ela enterrou vários. Eu não tinha na época um celular com câmera, né? Infelizmente não pude tirar fotos na época. Já deviam estar estragados, né? Os animais, de cavalos, mas galera, eles estavam perfeitamente intactos. Eles não haviam sequer apodrecido embaixo da terra quente, entendeu? Eles estavam inteiros, gente, do mesmo jeito que minha mãe havia enterrado. Eu fiquei perplexo com aquilo, não tinha uma única larva roendo o corpo deles. Meu sobrinho Pedro, ele foi além, né? Antes eu cheguei, ele pegou o pato velho, escondido da minha mãe, colocou numa pedra e ficou observando. Os urubus e os abutres, eles sentiam o cheiro da carniça, mas eles vinham, davam um rasante e subiam e iam embora. Simplesmente iam embora mesmo, pra longe mesmo. Eles desciam, davam um rasante e iam embora, entendeu? Simplesmente caíam fora. E ficou nessa história aí. Eu fui lá, eu vi os animais, o mesmo buraco no peito, todos eles, né? O mesmo ferimento. E aí o que acontece? Depois disso aí, minha mãe, ela não quis mais ficar lá no sítio. Mas antes de ela vir embora pra rua, o gato dela foi atacado, o gato dela. O que ela tem um daqueles gatos bem bonitões, fofão, né? Aquele bem peludão, fofão. Foi atacado, alguma coisa atacou o gato. Tentou morder assim embaixo, tinha 2 furinhos embaixo, assim, do peito dele, onde fica o coração, né? Do lado esquerdo, ou do lado direito, não sei direito quando é que fica o coração do gato. Mas estava assim, perto do coração dele, tinha 2 furinhos. E a coxa do gatinho atrás, gente, a coxa mesmo, alguma coisa tinha arrancado a pele inteira da coxa do gato. E tinha 2 furinhos na coxa do gato e um terceiro já quase dando a volta na coxa dele. E a coxa do gato estava branca, como se não tivesse uma única gota de sangue. Não era o nervo da perna do gato, era branca como se não tivesse sangue. Ele chegou com a perninha praticamente pendurada. Passou 2 dias, eu fiquei lá no sítio com a minha mãe. O gato adoeceu e morreu. Ele não passou de 2 dias. Tudo que a gente colocava de remédio não dava certo. Nada estava dando certo pro gato. Ele simplesmente adoeceu e morreu, certo? Os cachorros a noite inteira não paravam de latir. A noite inteira. E era latindo, volteando a casa. Eles ficavam tipo que arrodeando a casa da minha mãe. E aí não teve jeito, minha mãe ela veio morar na cidade. Quando ela veio pra cá, pra cidade, ela tem uma casa aqui na cidade que já era dela, então ela veio pra mesma casa que era dela. Antes de ela vir pra cá, eu decidi, tipo, que montar uma tocaia pra pegar o animal, né? E aí eu fiquei de tocaia na porta da cozinha, que ela já veio colocar na porta nova, né? Que foi a porta que eu falei pra vocês, agora há pouco ela tinha tirado, colocou a nova. Eu subi numa cadeira e ficou a brecha de cima do batente
E eu fiquei olhando lá pra fora. A lua tava bem clara, era de lua cheia. E eu tava cochilando, tava aí minha tia, que era deficiente. Ela tava deitada e os cachorros começaram a latir. E correram direto pra porta da cozinha. Na época, eu tinha uma arma de fogo, né? Na época lá, eu tive que dar fim a essa arma de fogo. Enfim, joguei no mato, enfim, obrigado ao governo federal por isso. Eu tive que dar fim à arma de fogo. Eu subi com a cartucheira em cima da cadeira e olhei pra fora, por cima da brecha, né? Eu olhei lá pra fora, por cima da brecha. E eu vi o capim, que por trás ficava a terra dos vizinhos, não mora ninguém, e tinha um capim alto, bem seco. E eu via o capim deitando, como se alguém tivesse... Sabe quando a gente anda no capim, que ele vai deitando pra frente? Pois bem, eu vi o capim deitando e os cachorros acompanhando, latindo. O interessante é que, seja lá o que for que estava lá, não queria ser visto, porque ele andava no capim, só que ele andava, tipo... Tinha um paredão de capim na frente e ele andava por trás desse paredão. E na hora que eu já tava pra apontar a arma pra tirar, eu também até comi, podia ser até um animal que o vizinho tivesse lá, um boi, um burro. Eu vi aquela partezinha luminescente que eu falei pra vocês, né, passando lá no capim. Aí quando ela subiu, que eu apontei a arma que eu ia atirar, aí ela saiu andando, os cachorros correram pra cima dela na cerca e ela correu. Eu vi o barulho dos pés, como se alguma coisa estivesse correndo lá, e o barulho do capim baixando. Aí os cachorros latiram muito, latiram, e de repente se calaram, ou seja, alguma coisa tinha ido embora, né? Aquela coisa tinha ido embora. Voltamos para a cidade no outro dia, eu e a minha tia, e contamos a minha mãe. Então minha mãe não quis mais ficar lá no sítio, ela decidiu vir morar na cidade, já por medo ela decidiu vir morar na cidade, e quando ela veio morar na cidade, passou aí mais ou menos um mês e pouquinho pra mim ir lá no sítio de novo, porque eu também já tinha arrumado o trabalho e não pude ir. E aí um dia eu decidi ir lá no sítio, fui lá de moto, ver como é que tava a casa, como é que tava as coisas. Quando eu cheguei no sítio, já senti aquela sensação de novo, aquela sensação de eu estou sendo observado, né? Já era tarde da noite, já era assim tarde, bem tarde, já era tarde da noite, eram umas 6h30 mais ou menos, quando eu comecei a vir lá, 6h30, 7 horas. Acho que era 7 horas por aí, que eu lembro que passou a música da Ave Maria, que sempre passa de 6 horas aqui em Afogados, né? A música dos Gonzaga, que é a Ave Maria, que é às 6 horas da tarde. Quando passou aquela música, eu vi que já era tarde, então eu comecei a vir. Quando eu passei em uma cancela, que é aquelas cancelas de madeira, eu fechei, cheguei na cancela da frente e desci da moto. Quando eu desci da moto, que fui fechar a outra cancela, já passei na estrada, tinha alguma coisa na primeira cancela que eu já tinha passado, que estava me observando. Eu vi aquele ser abaixado, com olhos me olhando, aqueles olhos enormes, me olhando, e tipo que não era um grunhido ou um rosnado como de uma onça, né? E a onça, ela era pra ser baixinha, né? Pra ser ali baixinha, eu saberia que era uma onça, né? E a onça com o barulho da moto, ela teria ido embora na hora que eu passei com a moto, né? Que a minha moto era aquela moto de rally, faz bastante barulho. Eu olhei aquela coisa tipo, não era um barulho de onça, era um barulho tipo mecanizado, sabe? Um barulho tipo mecanizado, mas seja lá o que for, ficava de um lado pro outro me encarando. Aí eu corri, subi na moto e aí piquei a mula mesmo, acelerei a moto. E quem tem moto, eu acredito que aqui no grupo tem gente que tem moto, sabe como é perigoso andar de moto em sítio, né? Por conta das estradas que são ruins. E imagine você numa moto de rally, o farol da moto de rally não é lá essas coisas, abre aspas, é praticamente um decalque. É o farolzinho pequenininho, mas gente, eu vinha cuspindo fogo nessa estrada. Eu olhava para trás, eu escutei perfeitamente o mato sendo quebrado, derrubado dentro da mata, da caatinga. E eu ouvi o barulho tipo um pum, sabe, pum, como se alguma coisa tivesse pulado na estrada. E eu acelerava a moto, eu olhei para trás e vi aquela coisa enorme vindo atrás de mim, né, que mais parecia era tipo um ser humano, só que bem mais forte, tipo mais corpulento. E ele vinha correndo mesmo, assim, era para pegar mesmo. E eu acelerava, a moto chegou na última marcha, eu acelerava. Quando eu olhava, aquela coisa estava praticamente do lado da moto, me olhando de baixo para cima, entendeu? Tipo, que tava me olhando de baixo para cima. Consciência assim, eu conheço você. E eu acelerava, e ai meu Deus, aí eu tinha uma estradinha pequena que vai dar na escola lá do sítio, da escola do sítio Santo Antônio. Aí eu virei, entrei. Quando eu cheguei nas primeiras casas, onde sai de frente da escola, aquela coisa foi diminuindo. Quando eu parei na curva, que eu olhei para trás, ele estava de pé, já dentro do mato. Ele ouviu os cachorros latir, eu acredito que foi primeiramente Deus, segundo os cachorros lá das casas lá, ele ouviu os cachorros latindo. Ele ficou de pé, ele era bem alto, isso é o que eu posso garantir a vocês, ele era muito alto. Eu acho que aí uns 2 metros ou mais ou menos, eu não sei bem dizer. Ele simplesmente olhou pra mim, virou de lado, olhou de novo, olhou pra estrada de onde eu tinha vindo e foi embora. E eu poderia ouvir
e eu ouvia perfeitamente o barulho dele indo embora, as pisadas dele andando normal. Aí eu andei na moto, acelerei, eu cheguei na casa da minha noiva, a Aline. Ela tava morando numa casa alugada, onde tem uns amigos da família da gente, moravam na mesma casa. Ela morava nos fundos da casa de uma senhora chamada Lúcia. Eu cheguei e encontrei na porta de casa a Dona Lúcia e o marido dela, Gonzaga. Eles olharam pra mim e disseram, cara, o que foi o que aconteceu? Você tá branco igual algodão, rapaz? Vi uma alma. Eu disse, se eu não vi uma alma, então cheguei perto, né? Na hora, a Aline veio lá, trouxeram água com açúcar, eu contei o que aconteceu. E eu fiquei aterrorizado com aquilo ali, né? Eu aterrorizado com tudo aquilo. Na hora, eu não sabia o que era aquilo. Né? Eu não sabia o que era aquilo, não sabia o que estava acontecendo. Eu vim para casa, guardei minha moto e fui descansar, né? Eu fui descansar. Eu não tinha ido com minha moto na primeira vez lá, quando eu falei para você, eu peguei a do meu irmão, porque quando eu fui na primeira vez, minha moto estava no conserto. Só pude pegar ela quando eu voltei de Garanhuns, né? A do meu irmão é 150, né? A minha é uma moto Bros de rally, que eu uso para fazer rally. Era toda padronizada para rally, né? Então desse tempo para cá, começou a acontecer várias coisas estranhas, inclusive aqui próximo da minha casa. Toda noite de lua cheia, eu vou fazer esse grande favor para vocês, eu vou gravar para vocês ouvirem na íntegra como é a situação aqui. Toda noite de lua cheia. Os cachorros aqui na rua não dão sossego. Lá tem a noite todinha. E eles vêm daqui de trás da minha casa. Atrás da minha casa tem uma fazenda que vai quilômetros de terra, entendeu? E essa fazenda, ela tem um caminho que eu vim do sítio, ele vem falar, e aqui, entendeu? Perto da minha casa. E essa fazenda é enorme, ela vai quilômetros e quilômetros de terra dentro, não mora ninguém lá. O dono da fazenda mora já lá na frente, perto das casas que dão acesso à rua principal, a rodovia principal. E aí fica quilômetros e quilômetros, terra dentro, né? E desse dia pra cá, realmente não tivemos mais sossego, né? E eu achei que realmente havia acabado aquilo ali. Eu digo, pronto, eu vi aquilo, não vou mais lá no sítio. Acabou. Mas não, gente, não acabou não, certo? Não acabou mesmo. Eu vou contar pra vocês agora, só que eu vou esperar vocês ouvirem primeiro esse áudio. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu quando minha esposa, a gente já tinha sido casado, né? Passado algum tempo depois, a gente casou. Passado mais uns 9 meses por aí, minha esposa estava grávida, teve meu filhote Benjamin, e foi uma gravidez bem complicada. A gente teve que ir para Recife, fazer uma cesariana, que meu bebê é um bebê gig, ele passou do tempo de nascer, e ele cresceu demais, então minha esposa teve que ficar em observação lá na cidade de Garanhuns, né? A gente teve que ficar lá até ela melhorar, né? Foi pro Recife, e o Recife fomos para Garanhuns, que estava na casa dos pais dela, né? Lá na cidade de Angelim, como eu falei para vocês no começo. E ela ficou lá, né? Eu vim na frente. Eu tinha 5 dias de folga do trabalho, né? Por conta do Ministério do Trabalho, eu vim na frente, descansei esses 5 dias para poder voltar a trabalhar. Mas um dia de buscar ela, eu fui buscar ela lá em Garanhuns. Mas eu vou esperar vocês primeiro ouvirem esse relato, depois eu vou contar para vocês novamente o que aconteceu quando minha esposa chegou aqui. Eu contei esse relato para um rapaz do YouTube, ele colocou aí como sendo um lobisomem que eu tinha visto. Eu comuniquei isso que aconteceu ao exército, eles não me responderam. Eu falei com a polícia, com a Rocan, aqui na cidade de Afogado de Agazeira. Eles falaram que essa criatura aqui já é famosa. E esse bicho, como o policial falou pra mim, esse bicho ali em cima já é famoso, a gente já é conhecido, a gente sabe dele, só que ele nunca fez mal a ninguém. Eu vou deixar vocês ouvirem esse primeiro relato, depois eu conto o que aconteceu quando minha esposa chegou aqui com meu filhinho Benjamin, né, que realmente é outro mistério pra mim, tá? Então ouçam esse primeiro relato meu, e tem vários outros que eu vou com todo prazer contar para vocês, tá, gente? Obrigado, um grande abraço e obrigado pela oportunidade que vocês estão dando aqui para poder eu me abrir com vocês. Boa noite a todos, eu me chamo Isabel Duarte, eu moro em Santa Rita, exatamente no município de Tibiri 2. E hoje eu venho parabenizar em alto e bom som por um ano de existência do programa Ufologia Brasil e da rádio Jampa Mil Graus, que leva entretenimento, liberdade de expressão, atingindo o público do mundo inteiro, né? Com os nossos relatos, até então, que quem acompanha o programa sabe que eu fiz alguns relatos sobre alguns fatos que ocorreram com a minha pessoa. E hoje agradecer também o nosso companheiro diário, que é o Hildon Campos, que é o diretor-presidente da Web Rádio Jampa Mil Graus e do canal Ufologia Brasil. Agradecer também meu querido e amigo Claudionor Mendes, jornalista e apresentador do programa Ufologia Brasil.
que também é presidente do CBP-UFO. Agradecer também o nosso Martinho Barbosa e não podemos esquecer das participações especiais do nosso querido Giovanni Meirelles, jornalista e apresentador âncora da TV e rádio. Também a nossa querida Beth Menezes. E não mais importante, agradecer também o criador da UFO Brasil Network, Alexandre Lauzedi. E agradecer também o nosso José Vanderlei, que também faz parte da UFO Brasil Network. Então hoje, pessoal, os meus relatos, acompanhei muito o programa e realmente é muito gratificante acompanhar os frutos que o programa vem colhendo ao longo do seu trabalho. Então eu desejo que o programa se prolongue muitos e muitos anos e que venha dar muitos frutos a esse grande trabalho que todos vêm tendo com o programa, tá? Olá, amigos da Ufologia Brasileira. Sou José Vanderlei e falo da cidade do Recife, capital pernambucana. Estou aqui hoje para parabenizar a Web Rádio Jampa 1000 Graus e ao canal Ufologia Brasil CBP UFO pelo sucesso do seu primeiro ano de atividades jornalísticas, trazendo conhecimento ao público e o que há de mais atual nos mais diversos campos socioculturais do nosso país. Com profissionalismo e visão, estes canais abrem espaço em sua programação para os estudos, divulgação, projetos e relatos da ufologia moderna, do qual agradeço e acredito que falo em nome de todos os palestrantes os convites recebidos para participar desse grande projeto de informação sobre este ainda polêmico e controverso tema. Parabenizo a todos que fazem a Rádio Web Jampa 1000 Graus através do seu diretor-presidente, Hildo Campos, bem como aos jornalistas âncoras da TV e rádio Giovanni Meirelles e Beth Menezes. Nossa saudação especial ao presidente do programa Ufologia Brasil CBP UFO, o jornalista e amigo Claudionor Mendes, e ao seu vice-presidente Marinho Barbosa. Que todos tenham certeza que a semente que floresce hoje será o início do caminho do sucesso para as gerações atuais e as que virão. Em meu nome, José Vanderlei, e em nome da Belfonete, mais uma vez parabenizo ao Jampa 1000 Graus e me despeço desejando a todos vocês uma excelente semana. A todos, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos que vão ouvir esse relato verídico que aconteceu por volta de 1974, na cidade de Bom Jardim, depois de Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, num bairro chamado Volta do Maravilha, onde eu fui criado dos 9 anos até os 14 anos nessa pequena cidade. E lá, a gente, como criança, eu sempre fui afoito, né? Desde criança, sempre fui curioso em tudo. Um dia, a gente vindo das férias, vindo eu, minha mãe, meu irmão, Renato, e minhas 2 irmãs, Creuza e Rosemary. E chegando próximo da nossa casa, vimos um clarão muito forte mesmo, e muito grande, como se fosse uma bola, um globo muito grande, que mudava de cor, né? Ficava uma abóbora, laranja, prateado, ouro, ficava mudando de cor. Um morro chamado Morro da Lagartixa, porque tinha muita lagartixa nesse morro. Então apelidamos aquele morro de Morro da Lagartixa. Então eu fiquei curioso com aquilo, eu falei, poxa, que negócio incrível é aquele, mãe? Aí falei com a minha mãe, né? A minha mãe sempre foi evangélica, fomos criados no evangelho. A minha mãe, não, aquilo deve ser coisa de americana, meu filho, você não vai lá para ver nada, aquilo ali deve ser alguma coisa. Eu falei, não, mãe, ali é um disco voador, mãe. A senhora falou que isso não existe, que só temos nós aqui na Terra, mas olha lá, mãe, olha lá, todo mundo que vinha
junto com a gente, isso era mais ou menos às 11 horas da noite. Como a cidade era uma cidade pacata, né? É uma cidade de poucos habitantes, nessa época, em 1974, tudo tranquilo, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então, aí ficou todo mundo ali parado olhando aquilo ali mudando de cor, lindo, lindo, aquele negócio, mas muito grande mesmo, né? O tamanho assim, quase do tamanho, vamos supor assim, de um estádio de futebol, muito grande mesmo. O morro era muito, ele era chapado em cima e era muito grande. Aí eu falei, mãe, eu vou lá para ver, Minha mãe falou assim, não, você não vai lá de jeito nenhum. Ele pegou pela minha orelha e me levou para casa. E não dormi aquela noite, gente, eu não dormi, fiquei preocupado, fiquei pensando naquilo, falei, caramba, o que pode ser aquilo, meu Deus? Eu vou lá para ver aquilo lá, amanhã eu vou lá cedinho. Aí, 6 horas da manhã, eu levantei, falei para minha mãe que ia comprar pão, né? E na nossa época as crianças iam na rua comprar pão, hoje em dia não, quem vai é os pais. Aí levantei, fui lá, fui direto lá. O que acontece? Onde pousou essa nave, tinha um barraquinho de madeira de uma senhora muito pobre. Inclusive minha mãe ajudava ela com compras, alimentação, sabe? Ajudava com roupas. Que era uma senhora muito pobrezinha, como ela chamava Dona Geralda. E ela morava num barraquinho de madeira, com as pessoas que juntaram e fizeram para ela, de madeira de tábua de 30, né? Com a telha, coitado, não era nem aquelas telhas de amianto, né? De lata, aquelas telhas antigas. Aí, tudo bem, fui lá, chegando lá, comecei a prestar atenção que onde essa nave pousou, estava a marca certinho, aquele círculo, o mato, como era um mato alto, o mato estava todo amassado, certinho, fazendo o desenho onde a nave pousou, fazendo a medida certinha onde a nave pousou. E tudo bem, aí eu fui lá, eu olhei aquilo ali, eu falei, vou lá para perguntar. Cheguei lá, o que acontece? A Dona Geralda estava debaixo da cama com os filhos. Debaixo da cama com os netos, quer dizer, não era filho não, que era uma senhora. E a filha dela engravidou e teve 2 filhos, né? E ela que criava. Então ela estava debaixo da cama, tremendo de medo. Eu chamei, Dona Geralda. O que foi, meu filho? Quem é que está aí? Tem alguém aí fora com você? Eu falei, não, estou sozinho, Dona Geralda. Sou filho da Dona Arlete e tal. Vim aqui para saber o que aconteceu essa noite aí. Ela falou, meu filho, não tem ninguém fora. Eu falei, não tem ninguém fora. Ela saiu debaixo da cama com os netos dela. Aí fiquei desesperada. Meu filho, essa noite apareceu um avião. Coitado, ela é da roça, não sabia especificar, né? Uma nave. Então ela falou que era um avião muito grande que pousou e saiu um homem de 3 metros de altura, né? É o mesmo modelo que as outras pessoas viram aí, né? Um homem muito alto, muito magro, fino e comprido, que comandava os outros todos pequenininhos. Os outros eram tudo assim de mais ou menos 1,10 m, por aí, não passava disso não. E ele mandava eles recolherem plantas, pedras em volta da nave. Aí ela não entendia o que ele falava, ela falou que a língua dele era muito diferente, uma língua muito diferente, ela não entendia. Só escutava, só prestou atenção que ela via pela fresta das madeiras do barraco dela. Ela ficou lá escondida vendo, né? E trancou a porta, né? Antigamente, né? Aquela tramela que falava, né? E ela colocou essa tramela, então ela ficou de dentro da casa dela, prestando atenção no que estava acontecendo. E quando ela viu que aquilo que não era ser humano, entendeu? Foi quando ela se apavorou, ela correu para debaixo da cama, chegaram perto da casa dela, tentaram forçar a porta dela para entrar, ela se escondeu debaixo da cama. Aí ela falou que ficou lá debaixo da cama e via eles correndo para um lado, para o outro, e pegavam uma coisa, pegavam outra, e falavam um com o outro, mas numa voz que não tem como explicar. Ela não soube explicar. E daí quando eles foram embora, gente, aí que tal, a nave deu aquele vácuo de vento, levou a esteira dela toda, jogou a esteira dela longe, por causa do vácuo que deu, né? Que deu, subiu de uma vez só. E levou as telhas todinhas. Nós tivemos que catar a telha quase 100 metros de distância da casa dela, de 20, outras de 10, assim, catando as telhas que a gente ajudava ela a montar o telhadinho dela, né? E eu falei, não, você vai lá e conversa com a minha mãe sobre isso. Ela fala para minha mãe que a minha mãe não acredita nisso.
A senhora fala que a senhora viu. Ela falou, meu filho, eu vi. Era muito estranho, os homens muito estranhos, eu nunca vi um ser humano assim. Eu falei, então, mano. Aí outra coisa que me encucou, gente. Outra coisa que me deixou muito preocupado. Encucado, não preocupado não preocupação nenhuma. Nessa época eu tinha 10 anos de idade e aí o que ficou assim, que me deixou mais cabreiro foi que onde a nave pousou, parece que ela sugou de dentro para fora a terra. Por quê? Onde a nave pousou estava saindo fumaça, aquele onde ficou a marca, aquele amassado, ficou saindo aquela fumaça. E quando eu fui ver, o que acontece? A capim estava verde em cima, as folhas do capim estavam verdes, mas a raiz do capim estava cinza, de dentro da terra cinza. Tu puxava assim, vinha como se tivesse botado fogo de dentro da terra para fora, entendeu? Mais ou menos isso aí. Aí aquilo ali que me deixou encucado, eu pegava, tirava o capim assim, puxava, a raiz toda queimada e toda sugada e cinza, acesa ainda, como se fosse um cigarro. Aquilo ali que me deixou muito encucado, como tipo assim, eles abastecem, sugando alguma coisa do nosso planeta, da nossa Terra, entendeu? Acho que é para abastecer a nave deles, entendeu? Acredito que seja isso. E foi isso, essa foi a minha história. Nunca mais esqueci, nunca mais vou esquecer, porque isso marcou minha vida até hoje. Entendeu? Eu não sei se hoje eu teria a coragem de me aproximar igual naquela época. Naquela época eu era muito afoito, tinha curiosidade de tudo eu queria ver de perto. E minha mãe não deixou, mas isso eu nunca vou esquecer. Então essa é a minha história. Isso aconteceu no ano de 1974, na cidade de Bom Jardim, depois de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Tá ok, gente? Uma boa noite aí. Que isso aí sirva de material para ajudar os ufólogos aí. Tá ok? Boa noite. Eu sou Patrícia Leão e venho aqui parabenizar o programa Ufologia Brasil, transmitido pela Rádio Jampa 1000 Graus, por esse tema, por essa disseminação, por essa missão de levar esse conhecimento a todos, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Parabéns à Rádio Jampa, parabéns a todos que fazem o programa Ufologia Brasil. Conclusões finais do programa Ufologia Brasil. Neste programa, recapitulamos alguns casos da ufologia que chamaram a nossa atenção, como o caso de Betinho, no Cabo Branco, o caso de Check Bay, no Canadá, o caso do Sr. João Alencar, em Brasília, o caso Rafael Rodrigues e o caso Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Nesses anos que virão a seguir, acreditamos que a ufologia mundial dará um grande pulo gigantesco, porque mais países no mundo estão abrindo os seus arquivos ufológicos. Esta é a Rádio Jampa 1000 Graus, o programa Ufologia Brasil, CPB UFO, sempre junto com você. Este programa é dedicado a Arcelino Leite de Andrade, pai do nosso querido Rildo Campos, diretor da web rádio Jampa 1000 Graus. Arcelino, que nasceu na cidade de Sertânia, em Pernambuco, no dia 16 de janeiro de 1939 e faleceu a 11 de outubro de 2021 aqui na capital, João Pessoa.